FM, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. Uma boa tarde a todos, a todas. Estamos iniciando, portanto, o nosso programa jornalístico, também no 104.9, www.radiocidadania.com.br, aplicativos para celular, Radiosnet, TuneIn, Radios Garden, todos aí à sua disposição, são aplicativos gratuitos, e também imagens através do Facebook, e mais tarde também teremos aí no Twitter e também no YouTube. Uma boa tarde mais uma vez a todos. Vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as nossas informações aqui na Cidadania FM. Também os amigos, amigas que aniversariam nesse dia 20 de fevereiro, como diz o filósofo Tito Nery, daqui a 8 dias, fevereiro já foi. Pois é. Também estaremos mostrando, além dos nossos amigos apoiadores culturais, as notícias direto de Brasília aqui para vocês. Estaremos mostrando notícias da agência Rádio Web. Governo desiste da votação da Previdência. Já Elvis a Previdência este ano. Decreto da intervenção do Rio aprovado pela Câmara. Maluf deixa de ser deputado, segundo ato aí da Câmara Federal. E também atos contra a reforma previdenciária. O pessoal ainda está preocupado, e apesar que o governo está com outra pauta agora. Leis municipais com relação a gênero questionadas no STF. Vou comentar hoje também a importante sessão que teve ontem. Muito barulho, muita confusão, muita pressão e tudo mais. Estaremos mostrando aqui essa votação que teve bastante polêmica ontem lá na Câmara. Ação contra a pedofilia também no Brasil. Aquele rapaz que foi tatuado na testa, agora as pessoas que fizeram isso foram condenadas pela Justiça. Saúde, falando de uma proteína descoberta para combater a dengue. Que bom! Alergia alimentar é assunto aqui, além de remédios modernos para o câncer de mama. E o Holocausto no História Hoje é exatamente o tema de história que estaremos revendo hoje. E o Viva Maria falando de parto humanizado. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Jornal 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 11 minutos e vamos ao abraço costumeiro que a gente dá para todos os amigos que aniversariam hoje, amigos e amigas que aniversariam hoje, como Luizinho Veículos, que sempre está acessando. Não, Luizinho, parabéns aí, hoje é aniversariando, hein? Que maravilha. Também o doutor Simão Saicari, que agora está lá em Campos do Jordão, pediatra, colega nosso aí, que muito tempo trabalhou aqui na Estância Turística de Avaré. O Antônio Ferreira da Silva está dizendo aí que é o Tatu, né? Está lá em Itapeva, dizendo que a Tainá, a filhinha dele, faz aniversário. Parabéns, está aí, ó, ao vivo e a cores. Regiane Trombeta aniversariando hoje, o Jacaré também, o Dario Santoni Alves e o doutor Cláudio Manuel de Oliveira, que é advogado aqui na Estância Turística de Avaré. São todos amigos, amigas, ouvintes aí da cidadania, que estão aniversariando hoje. Estamos compartilhando a imagem também para várias páginas. O Beto Leme já acessou, ele que apresenta o Viola, não é Viola, minha viola, é show de viola ao vivo aqui na cidadania, tem nesse domingo a partir das 9 horas da manhã. A Helena Lucas Rodrigues desejando boa tarde a todo mundo aí, para nós também. E a gente retribui, Leonardo Coelho, e também, quem mais? São os amigos, Ju também entrou na nossa página. Um abraço a todos os amigos, que a gente vai compartilhar com mais uma paginazinha aqui, para que mais amigos possam ter o som e imagem direto aqui dos estúdios da Cidadania FM. Vamos, então, a primeiras notícias. O governo desiste da votação da Previdência. Não conseguiram votos, hein?
E o decreto da intervenção do Rio, a Câmara acabou aprovando. Vamos lá. O governo federal anunciou nesta segunda-feira que desistiu de votar a reforma da Previdência. O decreto de intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro impede a votação. Somado a isso, tem o fator principal, a falta de votos. Até o momento, o governo não atingiu os 308 votos necessários para votar a Previdência em 2 turnos. Segundo o ministro responsável pela articulação política, Carlos Marum, o tema sai do Legislativo e tomará conta dos palanques eleitorais. A questão da Previdência sai do Congresso e vai para os palanques. Em havendo uma vitória eleitoral, é possível que um governo possa ser retomado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, frisou que com a nova realidade, a intervenção no Rio, a reforma foi relegada para um segundo ponto, mas que ela é essencial para o país. Estabelecido que essa prioridade trata, no curto prazo, da vida das pessoas. É claro que a Previdência, a médio e longo prazo, ela pode prejudicar o futuro de muitas gerações, mas no curto prazo a violência, se essa é a prioridade, eu acho que cabe ao governo priorizar esse assunto e o parlamento continuar legislando nos assuntos que têm relação com um projeto de lei complementar. No lugar da Previdência, o governo apresentou 15 pautas, a maioria na área econômica, para serem analisadas no Congresso ainda neste semestre. Entre as propostas estão privatização da Eletrobras, reforma do PIS/COFINS, a autonomia do Banco Central e regulamentação do teto salarial do servidor público, entre outros. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira o decreto de intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O decreto foi assinado na última sexta-feira pelo presidente da República, Michel Temer. A decisão foi tomada em conjunto com o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, que é do Rio de Janeiro, lamentou que a intervenção federal seja o ato a se tomar diante de uma situação tão crítica no Estado. Estamos numa guerra contra o crime. Nossa arma é a Constituição. Se fosse uma intervenção militar, esta casa, com toda razão, a derrotaria. Infelizmente, esta intervenção torna-se urgente e necessária. No entanto, parte da oposição criticou a ação do governo federal. Vários votaram favoráveis, mas cobraram por parte do governo federal um plano que detalhe ações, contingente e especialmente metas a serem alcançadas com a intervenção. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, também do Rio de Janeiro, ponderou que Temer tenha tomado uma ação política. Sinceramente, alguém aqui acredita que Temer está preocupado com a vida das pessoas? É uma cartada política e de grande risco para o povo e para esse país. Temer estava acuado na pauta da Previdência. O deputado Domingos Sábio, do PSDB de Minas, também cobrou ações para conter a fuga de bandidos do Rio para estados vizinhos, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, os mais próximos, por exemplo. Nós temos que nos preocupar com o Rio, mas com o Brasil inteiro. Mas é meia Minas Gerais, que está mergulhada na criminalidade. E o risco dessa criminalidade migrar precisa de mais investimento em segurança pública permanente. Agora o decreto é encaminhado para o Senado Federal e deve ser votado em sessão extraordinária, ainda nesta terça-feira. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 17 minutos, prestação de serviço, Bom Samaritano sempre fazendo alguma iniciativa interessante, como essa aqui, ó, curso gratuito de educação musical, leitura de partitura, participação em coral, aos domingos, das 10h30 às 12 horas, bem no horário do nosso programa, hein, Titonelli? Início dia 4 de março de 2018, duração 6 meses, o local no Samaritano 2, na Salim Curiati, 1591, Jardim Brasil. Telefone para maiores informações, 998-03-8648, vagas limitadas. Eu vou repetir o telefone, 998-03-8648, Associação Espírita O Bom Samaritano. Tem o site, www.obonsamaritano, tudo junto, sem acento,
Abraço para o doutor Benjamin, um batalhador aí das boas causas, né, Benjamin? Contemporâneo nosso aí. Lembra quando tinha um científico, Titonelli? Pois é, dessa época. Acho que ele fez o clássico, é verdade. Eu fiz científico, ele fez o clássico. E aí a vida continua, né? A Verinha Fagundes acessou nossa página, o Gustavo Conforte Vendramini também, Antônio Ferreira da Silva da TUL, Paulinho Novaes, desejou boa tarde a nós, retribuímos aí, Leonardo Coelho, Helena Lucas Rodrigues, Beto Leme, Antônio Ferreira da Silva, tem mais ainda, Antonina de Ângeles, entre outros, é o Vinícius Gilberti, também, que é músico, né? Regiane de Branco, muita gente acessando, tanto aqui em Avaré como em outras cidades, o nosso jornal 60 Minutos. E vamos tocando aí as informações, previsão do clima aqui para a Estância Turística. Choveu a cântaros ontem, viu? A hora que cheguei na Câmara ontem à noite, estava desabando. Ainda bem que eu tinha um guarda-chuva velhinho lá, viu? Que resolveu o problema. Portanto, não devemos descartar quem tem mais idade, nem o guarda-chuva, viu, Titonelli? Então, o guarda-chuva que me resolveu o problema, apesar das varetas com problema lá. 14 graus de mínima, 26 graus de máxima, 22 milímetros de chuva hoje, hein? Muita chuva para hoje, portanto, 54% a umidade relativa do ar, 7 horas e 6 minutos o nascer do sol, 19h51 o pôr do sol, já no horário normal, sem horário de verão, com certeza. Eu prefiro, como disse, esse horário. A possibilidade de pancadas de chuva que vão até a noite hoje, aqui na Estância Turística de Avaré. Vamos a mais duas matérias direto de Brasília. A questão do Maluf foi votada, aí ele perdeu o mandato de deputado. E, na sequência, atos em todo o Brasil contra a reforma. A Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afastou do mandato o deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista de São Paulo. Maluf foi preso no dia 20 de dezembro, condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por desvios cometidos enquanto foi prefeito de São Paulo. Rodrigo Maia também convocou o suplente de Paulo Maluf, o ex-deputado e ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Jundiabe, do PSD de São Paulo, que precisa ainda confirmar se vai assumir o cargo. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que representa Maluf, declarou que o deputado não foi informado sobre o afastamento e que o Rodrigo Maia pediu que ele apresentasse a defesa, que será levada ao plenário da Câmara. Caberá aos demais deputados decidir se o mandato de Maluf será devolvido ou cassado de forma definitiva. Da Rádio Nacional em Brasília. Com atos realizados em todas as regiões do Brasil, os trabalhadores saíram às ruas contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na Avenida Paulista para enfrentar a proposta do governo Temer. No Rio de Janeiro, os cariocas somaram à pauta o repúdio à intervenção militar no Estado. O presidente da CUT, Wagner Freitas, destacou o papel dos movimentos sociais na organização da luta contra a reforma da Previdência. Eu digo extremamente importante, porque eu acho mesmo é que nós temos que valorizar o trabalho dos nossos sindicatos e valorizar o trabalho dos movimentos sociais. Há setores do Brasil em efetiva greve, né? Estados no Brasil em efetiva greve, e aonde não há a greve, há manifestações importantes acontecendo contra a reforma da Previdência. Para o líder sindical, Wagner Freitas, a intervenção no Rio é o caminho que Temer encontrou para tirar a derrota da reforma da Previdência do noticiário. Você pode ter derrota, mas você não perde a batalha se você continuar lutando. E nós temos que ficar em mobilização o tempo todo. O movimento sindical tem que se sentir vitorioso, porque derrotou o Temer hoje. O Temer inventou esse negócio de intervenção e outras coisas mais para fazer cortina de fumaça para a derrota que nós estamos impondo hoje. Com a intervenção militar no Rio, o governo federal fica impedido de votar alterações na Constituição. Por isso, a reforma da Previdência, que seria feita por emenda constitucional, fica fora da pauta enquanto a intervenção estiver em vigor. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 22 minutos, algumas matérias que repercutem a sessão, que estão repercutindo a sessão de Câmara ontem. A Marisa também está nos acompanhando. A Marisa ficou até altas horas lá na Câmara acompanhando a
aquela sessão foi bastante tumultuada ontem. A Márcia Rocha também está acompanhando e assistindo aqui pelas imagens do Face, o nosso 60 Minutos. E eu vou até me ater ao texto e depois vou fazer um comentário a respeito da sessão de ontem. Projeto que impede a disciplina de orientação sexual nas escolas municipais é aprovado em primeiro turno. É a matéria que está no jornal Avaré Urgente. Com um plenário repleto, inclusive por membros de várias igrejas, católicas, evangélicas e outras igrejas, a Câmara de Avaré aprovou, por 11 votos contra 2 abstenções, o projeto de alteração da lei orgânica do município, que impede que escolas municipais incluam a disciplina de orientação sexual e de gênero. Antes da votação, o advogado José Inácio Júnior revelou aos vereadores a existência de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que tirou os efeitos de vários projetos parecidos que foram aprovados em diversos municípios. Para o STF, somente a União poderia legislar sobre o tema, e não o município. Mesmo assim, a votação prosseguiu e diversos vereadores utilizaram a palavra para se manifestar. O público presente, diz a matéria, não respeitou o direito dos vereadores Ernesto Albuquerque e Francisco Barreto em solicitar uma audiência pública para discutir, para debater melhor o tema, que é bastante polêmico, todo mundo sabe. O público vaiou os vereadores, especialmente tanto o Ernesto quanto o Barreto, que nós apenas queríamos uma audiência pública e vamos explicar o motivo. O presidente da casa, o vereador Toninho da Lossa, segundo a Avaré Urgente, teve dificuldade em controlar os ânimos. Tem muita gente com discurso bonito hoje, porque a casa está cheia, disse Barreto, em uma das suas falas. Depois de vários discursos, muitos falando sobre família e Deus, o projeto acabou sendo aprovado em primeiro turno, 11 votos a favor e 2 abstenções, exatamente dos vereadores Ernesto e Barreto. O projeto voltará a ser discutido daqui a 14 dias, no segundo turno da votação. Caso seja novamente aprovado, a propositura será encaminhada ao prefeito Júlio Silvestre, que poderá vetar ou aprovar a alteração na lei orgânica do município. Também ocorre a grande possibilidade da lei ser declarada inconstitucional pelo STF, que essa possibilidade é real. Já existe, inclusive, uma manifestação do ministro Barroso a respeito do caso de Paranaguá, que nós levantamos o caso de Tubarão, de Lages, várias cidades que fizeram leis parecidas, todas elas estão sendo questionadas pela Procuradoria-Geral da República, através do ex-procurador Janot. E certamente isso vai continuar a ser questionado e tem que ir para o plenário do STF para dizer se era constitucional ou não essas mudanças feitas em vários municípios. E agora, incluindo Avaré, em primeiro turno, naturalmente, segundo turno, vai ter uma votação com certeza parecida. E nós defendemos aí, o Barreto também junto com a gente, defendeu a necessidade de uma audiência pública justamente para discutir com diretores, pedagogos, professores, essa questão que, sem dúvida, é polêmica. Ontem tivemos dificuldade de se manifestar, tanto eu quanto o Barreto, e a gente tinha, na verdade, conversado com vários vereadores, e uma boa parte, a maioria, inclusive, tinha se comprometido em votar pelas vistas, porque seria interessante haver uma discussão mais aprofundada, e não aprovar assim de afogadilho, dessa maneira, com tanta rapidez. Mas vereadores admitiram depois, nós conversamos com alguns vereadores lá, eles amarelaram, viu, Tomelli? Sabe o que é amarelar? Amarelaram. Quando viram a pressão do plenário, vários vereadores que tinham se comprometido a votar pelas vistas, não pela aprovação do projeto, pelas vistas, para ter uma audiência pública, seria a coisa mais normal do mundo. Quantas audiências públicas tem na Câmara? Inúmeras. Quando o tema exige uma conversa, um aprofundamento da discussão, é natural que tenha uma ou mais audiências públicas. Quantas audiências do plano diretor foram feitas? Quantas audiências da saúde, da educação e tantas outras? Aí os vereadores não entenderam assim, os outros vereadores, porque só ficamos eu e o Barreto, na verdade, com essa proposta de uma audiência. Mas, na verdade, a gente percebeu que boa parte, alguns tinham a convicção, iam votar favoravelmente e contra
outros contra a vista, mas alguns que se demonstraram favoráveis à discussão mais ampla amarelaram e pelo menos 2 vereadores falaram para a gente, assim, nos bastidores, que amarelaram. Na verdade, ficaram com medo do plenário. Isso é verdade, não tem como ser diferente a gente falar isso. Tem uma outra matéria aqui do Avaré Urgente. Tem muito vereador aqui que não sabe o que está votando. O Barreto falou isso numa das falas durante a votação do projeto, que altera a lei orgânica, e que impede a disciplina de orientação sexual e de gênero nas escolas municipais de Avaré. O vereador Barreto chegou a dizer que teria vereadores que estariam votando a propositura sem ter conhecimento aprofundado do assunto. Diversos munícipes, principalmente membros da igreja da cidade, compareceram na sessão, o que teria contribuído para que o projeto fosse aprovado com 11 votos, em primeiro turno. Para algumas pessoas, ouvidas pelo site Avaré Urgente, devido à polêmica sobre o assunto, os vereadores deveriam realizar audiências públicas com membros da sociedade, o que nós queríamos, o que não deve ocorrer com a aprovação da alteração em primeiro turno. Ideologia de gênero não existe. Simples assim, diz aí a matéria. O que existe são ideologias conservadoras que visam impedir qualquer discussão progressista. Para o internauta DT, existe uma ampla legislação que garante a autonomia do professor e sua liberdade para debater esses assuntos, os quais fazem parte da Lei de Diretrizes de Base e também dos planos de educação, e também de vários tratados internacionais, como os da ONU, os quais dizem, todos eles em letras garrafais, que a educação buscará a igualdade e promoverá direitos através de temas transversais, como sexualidade, discussões sobre gênero e o combate ao preconceito. O machismo e a homofobia são 2 exemplos. Isso está na lei, disse esse internauta. Ele destaca ainda que o Ministério Público Federal e o STF se manifestaram contrários a legislações desse tipo, e dizendo que elas são inconstitucionais, que o município não teria autonomia para legislar sobre sistemas, pois ferem não só a liberdade de expressão, mas leis brasileiras e acordos internacionais que prevêem esses conteúdos. Eu tenho algumas manifestações aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui é a manifestação da Marisa, que mandou aqui para a gente. Eu queria também registrar a audiência da Dilce Rapelli, do Sérgio Paulino, também do Marivaldo Rissato, do Luizinho, que está aniversariando hoje. Luizinho, parabéns aí. Então, a Marisa mandou o seguinte comentário, que a sociedade precisa aprender a debater seus problemas. Afinal, por enquanto, ainda estamos em uma democracia. As pessoas precisam aprender a ouvir o contraditório, a ouvir as diversas opiniões. O que é imposto não é democrático. A opinião aí da Marisa, com que a gente perfeitamente concorda aí. E o Marivaldo, que é professor, Marivaldo Rissato, está dizendo aqui que o projeto inconstitucional é inconstitucional, pois a LDB, Lei Federal, garante os direitos e deveres dos professores. Querem apenas aparecer e ganhar votos de conservadores leigos. Eu fiz até um comentário posterior nos debates dos requerimentos, e chamando a atenção, e muita gente sabe, que o autor desse projeto, o Alessandro Reis, é um pré-candidato a deputado, né? Então, ele é apoiado pela Igreja Católica e buscou também apoio a esse projeto das igrejas evangélicas, que é legítimo, que é perfeito, sem maiores problemas. Não vejo problema nesse sentido, o fato de querer ser candidato, e naturalmente conseguiu aí um palanque. Se vai ser interessante eleitoralmente ou não, é outra história, né? Então, nós vamos aguardar os ilados, e há possibilidade, francamente, do STF dizer que essa lei é inconstitucional. E veja a realidade, viu, Vitonelli? Nós, os vereadores da Câmara, com a nossa contrariedade, com a nossa abstenção do Barreto, aprovaram uma mudança da lei orgânica e vai aprovar agora de 14 a 15 dias em segundo turno. É mudar com a Constituição do município, que é a lei orgânica. Se o STF disser que isso é inconstitucional, vai ter que ter uma sessão na Câmara para voltar atrás, viu? Se isso acontecer. Se eles disserem que é constitucional, daí fica valendo essa aprovação. Então, é nesse sentido que eu achava que era importante fazer uma audiência pública, e nesse sentido que era melhor postergar um pouco mais essa votação, para que o STF tenha tempo de analisar, e eu até tenho uma matéria aqui que fala exatamente sobre essas leis municipais. Eu estava citando Tubarão, que está com problema, e já está nas mãos aí do STF a ser julgado. Paranaguá,
o ministro Barroso já deu o parecer pela inconstitucionalidade, né, fez questionamentos aí a essas leis, e tem mais 2 cidades que é essa matéria da agência Rádio Web, que, por casualidade, nós vimos hoje, que foi publicada hoje pela agência Rádio Web, esta matéria que fala sobre as leis municipais e mais 2 outras cidades. Vamos lá ouvir essa matéria da agência Rádio Web. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão espera que o Supremo Tribunal Federal suspenda 2 leis municipais que tratam do ensino de questões de gênero e da escola sem partido. O principal argumento é que as leis são inconstitucionais, porque violam garantias fundamentais do direito à educação. Uma das leis é de Criciúma, em Santa Catarina, e institui o programa Escola Sem Partido. A outra proíbe nas escolas de Ocauçu, em São Paulo, distribuição, exposição e divulgação de qualquer material didático com informações sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre igualdade de gênero ou que possam desconstruir a família e o casamento tradicionais. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, explica que a Constituição assegura o direito a uma educação plural e informações sobre sexualidade são diretrizes mundiais. O ensino de matérias relativas à sexualidade é uma conclusão a que chegaram vários órgãos do sistema ONU como absolutamente necessárias para evitar gravidez precoce, para evitar violência contra a mulher, contra a população LGBT, porque o ensino dessas disciplinas coloca as crianças desde cedo cientes de que há um pluralismo nesse campo e que todas as expressões de identidade merecem igual respeito. Ela lembra que várias outras leis sobre assuntos semelhantes já foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. O problema é que, enquanto a decisão não sai, professores têm o ensino inviabilizado. Enquanto essas leis não são suspensas, elas produzem efeitos. E elas acabam impeditando o professor. Nós sabemos de várias cenas de professores sendo retirados de sala de aula, de professores sendo denunciados. Um estudo de 2015 apontou o Brasil como o 5º país mais violento para mulheres. Além disso, uma pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil de 2016 constatou que 73% das estudantes lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais já foram agredidos verbalmente e 36% fisicamente nas escolas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 36 minutos, é um assunto, sem dúvida, bastante polêmico, já visto essa sessão de ontem, e alguém comentou, né, que alguém chegou para mim e falou assim, puxa vida, quanto ódio, hein, Ernesto? Quanto ódio, hein? O pessoal exalando. Quer dizer, muitos falando em família, em Deus, em Jesus, né? Como se a gente queria uma audiência pública, inclusive tendo a informação que o Supremo Tribunal Federal pode declarar inconstitucional essa mudança que foi feita aqui em Avaré, como em outras cidades, era isso que a gente queria, apenas que desse tempo para discutir mais profundamente esse assunto, mas não, o pessoal não deixava a gente argumentar, interromperam inúmeras vezes, quem acompanha a sessão sabe disso, e eu acho que não é por aí. Cadê? Onde está a tolerância? Onde está a urbanidade? Onde está a democracia para permitir que o contrário, aquele que não tem opinião igual à da gente, possa se manifestar? É isso que a gente pedia, mas fomos impedidos de fazer isso. E alguns vereadores que mudaram de opinião, que estavam favoráveis a exatamente essa discussão mais aprofundada, essa matéria que nós acabamos
mostrar, outra cidade chamada Calçu, em São Paulo, também está sendo questionada a lei que lá foi feita. Como vai ser aqui de Avaré também, tá ok? Então, se o Supremo, mais adiante, chegar à conclusão é inconstitucional, o que a Câmara de Avaré vai ter que fazer? Vai ter que voltar atrás e mudar a lei orgânica de novo. Daí, vamos ver se isso, de fato, vai acontecer. E quando a gente fala em gênero, o pessoal começa a falar apenas em homossexual, transexual. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando da violência contra a mulher, a gente está falando do estupro. Quantas mulheres não são estupradas no Brasil? Estamos falando da gravidez na adolescência e todos esses problemas. E estamos falando de família desestruturada que, às vezes, não sabe dar devida orientação para as crianças e para os adolescentes. É tudo isso. Então, é um assunto muito amplo. Ninguém, nem Ana Barreto, tivemos uma definição sobre o mérito do projeto. Nós estávamos discutindo a legalidade. Tem essa pendência no Supremo Tribunal, várias cidades fizeram como a Avaré fez agora, estão sendo questionadas, e, além disso, a necessidade de um debate maior, trazendo pedagogos, professores, pessoas que lidam com os adolescentes, com as crianças, né? Então, é isso, quer dizer, não permitiram que a Câmara, que é o lugar dos debates, esse tema fosse debatido adequadamente. Então, é isso. A gente tem só a lamentar, perdeu a democracia, com certeza. Um abraço aí para Elizabeth Lacava, Tânia Marque, Marcos Campanhar, Rita Resner. Tem a Rita mandou até uma matéria que não está aqui nas minhas mãos, a respeito da doação de sangue. Me parece que agora, eu não me lembro bem a data, depois eu vou pegar essa matéria para que eu possa divulgar adequadamente. Tá ok? Adriana Spa, Adriana. Adriana esteve aqui no Carnaval, dentista de mão cheia lá em São Paulo, nossa sobrinha, e o Fernando Sassahara, que começou aqui na Rádio Cidadania, e ele e o Richard Fiorucci, faziam um bom programa à tarde, agora está lá na Rádio Paulista. Foi ele que deu a dica dessa nossa câmera Logitech C920, viu, Sassahara? Tá uma beleza a câmera que você indicou para a gente. Comprei uma segunda, vou apresentar meu filhote aí, caçula, o Andrei, que faz aniversário por esses dias aí. Então, a gente gostou da indicação do Fernando Sassahara, que é responsável hoje pela Rádio Paulista. Vamos então a duas matérias mais. Uma delas, uma ação contra a pedofilia em vários pontos do Brasil, e também as pessoas que fizeram uma tatuagem no rosto de um jovem, na testa de um jovem, foram condenados pela Justiça. A Polícia Civil já prendeu mais de 40 pessoas em 2 ações contra a pedofilia no estado de São Paulo. As operações começaram na madrugada desta terça-feira. Os suspeitos foram presos em flagrante com a confirmação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças nos computadores de cada um. Além dos equipamentos, a polícia apreendeu brinquedos usados para entreter e aliciar os menores. A investigação começou em dezembro do ano passado, quando a polícia começou a monitorar computadores que acessavam conteúdo de pornografia infantil na internet. Na região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, são 49 mandados de busca e apreensão em 21 cidades. Na capital e região metropolitana, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpre outros 29 mandados. A agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. A Justiça de São Paulo condenou os 2 rapazes que tatuaram a testa de uma adolescente com os dizeres: "Eu sou um ladrão e vacilão", por crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. A decisão é da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, na região do ABC. O crime ocorreu em junho do ano passado. Os acusados foram presos em flagrante na época. O tatuador Michael Wesley Carvalho, de 28 anos, recebeu pena de 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Já o vizinho dele, Ronildo Moreira de Araújo, de 30 anos, foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Ariel de Castro Alves, coordenador da Comissão da Infância e Juventude do Conselho Estadual dos Direitos Humanos de São Paulo, lamenta que não tenha sido levado em conta o crime de ameaça e tortura. A tortura é quando se submete alguém a um intenso sofrimento físico e psicológico, inclusive como uma forma
de castigo, e isso na prática aconteceu quando esses dois rapazes pegaram o Juan, amarraram ele, depois fizeram a tatuagem, cortaram o cabelo dele e ainda fizeram um vídeo, e nesse vídeo ele era obrigado a confessar que ele estaria tentando furtar uma bicicleta lá na pensão onde esses dois jovens moravam. Ariel de Castro Alves destaca que o caso serve de alerta à sociedade. Serve para inibir que outras pessoas tomem a mesma iniciativa de estarem fazendo chamada justiça pelas próprias mãos, que no nosso entendimento só gera mais injustiças e mais violências. Desde junho do ano passado, a vítima, agora com 18 anos, vem passando por um tratamento de reabilitação do vício de crack e álcool na Grande São Paulo. A tatuagem do rosto já está quase toda removida. Aos poucos, o jovem tenta superar as marcas psicológicas deixadas pelo crime. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13h44, ele deixa ver conosco, Avenida Paranapanema, 263, 3732-21 1779, 997-611501. Chaves codificadas, abertura residencial e também abertura veicular. Miranda Táxi, 997-29-9608. Pelo WhatsApp, este número também, 997-29-9608, repito. E com viagem, você pode viajar para qualquer ponto do Brasil, com toda a segurança, conforto, preço justo. E o DI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264. Relatório segue rapidinho, atende particular e convênio, fica pertinho lá da Santa Casa. Coleta de sangue em Avaré será, então, segundo a Rita mandou aqui para a gente, sexta-feira, dia 23 de fevereiro, ou até terminar as senhas. Mais uma coleta de sangue destinada ao Hemocentro de Rubião Júnior e toda a nossa região. Será na sede da loja maçônica Cássia de Avaré, na Avenida Governador Mário Covas 577, pertinho ali do Corpo de Bombeiros. Para a realização dessa importante ação social, que ajudará a salvar vidas, solicita-se que a parceria dos amigos da imprensa para a divulgação. Serão 90 senhas distribuídas lá na loja maçônica, né? Loja maçônica Cássia de Avaré, campanha do IOR Salve Vidas, Faculdade do VAR, são todos parceiros aí, a Rádio Cidadania também colaborando aí com esta divulgação. E vamos a mais informações aqui na Cidadania. O Jornal Vitoriano, trazendo que a Prefeitura anuncia a retomada da Operação Tapa Buraco, já há tempo. Lisboa, Luiz Carlos Lisboa Sobrinho, faleceu, escrivão de polícia bastante conhecido, está internado na UTI e acabou falecendo. Polícia Civil incinera quase 1 tonelada de drogas. Homem surtado ataca equipe do SAMU e danifica ambulância e socorreu lá no Mário Emílio Panvati. Jornal do Guia trazendo também informações locais aqui para todos nós. Vamos dar uma olhadinha. Secretário Roslindo Wilson Machado viaja e manifestantes adiam protesto. Aliás, dia 28 teremos audiência pública da saúde, às 9 horas da manhã, lá na Câmara Municipal, e a gente estará presidindo no dia 28 essa audiência, já que nós estamos aí na Comissão de Saúde lá da Câmara Municipal de Avaré. E também, mais informações, prefeito não aparece nem envia representante para evento da Santa Casa dos 20 anos da UTI. Licitação da coleta estaria marcada para hoje, precisa confirmar se houve ou não houve. Ontem eu recebi a informação que teria sido adiada essa votação. Aliás, muitos servidores da área de coleta estiveram ontem lá na Câmara, ouvindo todos os vereadores, e uma coisa ficou interessante, eles participaram ativamente, aplaudiram, em geral aplaudiram todas as pessoas que se manifestaram em apoio a eles, e houve uma determinada situação que a vereadora Maria Alba cobrou a base governista, que é composta pelo Alessandro Rios, pelo Ivan da Comitiva, pelo Stati, pelo Roberto Araújo, pelo Jairinho e também pelo Morelli. Esses são os vereadores que apoiam o governo. Então, a Maria Alba, que é da oposição, assim como os demais vereadores,
fizeram a cobrança, ela fez inicialmente, e outros fizeram também, inclusive nós, a cobrança que a bancada governista chegasse até o prefeito Jô Silvestre, que pretende gastar R$510 mil por mês na terceirização da coleta de lixo, onde tem pelo menos 70 servidores atuando e fazendo um bom trabalho lá, que estão muito preocupados com o destino que a prefeitura vai dar para eles. E também essa despesa que hoje o Barreto fez um cálculo aproximado lá, não se gasta mais do que 300 ou 350 mil, contando todo o pagamento dos servidores e o aluguel dos cerca de 6 caminhões. Então, o prefeito quer passar a gastar 510 mil, dá 6 milhões e 100 mil reais no ano para terceirizar. E nós lembramos que teve 2 terceirizações famosas aqui em Avaré. Uma foi do esgoto da Sabesp, foi uma tragédia, foi no governo do pai do atual prefeito. A Aliter assumiu, né, tem até hoje precatório lá para pagar a Aliter, e deixou, quando o Wagner Bruno assumiu, todas as bombas de recalque, todas os postos de visita, tudo transbordando literalmente fezes, né, Altintonete? Todo mundo se lembra disso. Foi uma tragédia a aventura de terceirizar para a Aliter, tirando da Sabesp naquela época pelo pai do atual prefeito. E depois, o mesmo pai do atual prefeito também terceirizou para a Terra Azul, lembra da história da merenda? E foi uma tragédia também. Foi uma tragédia porque essa Terra Azul estava envolvida em muitas maracutaias, em muitas cidades onde ela prestava serviço, além da qualidade péssima da merenda escolar. Então, tem 2 terceirizações. Agora, por que terceirizar? Você tem que aprimorar o serviço. Mas terceirizar por quê? Quais são os efetivos interesses? E por que quer terceirizar a coleta de lixo e quer municipalizar o aeroporto? Olha que estranha incoerência, né? Isso nós falamos ontem lá, e os servidores estiveram lá manifestando. Então, todos os vereadores da oposição cobraram, dizendo para os servidores cobrar os 6 vereadores que nós citamos, que são da situação, e nós, eu e o Barreto, citamos também um fato que aconteceu no governo anterior, no governo Poio Novaes. Havia uma conversa que iria ser terceirizada a coleta de lixo. O que nós fizemos? O Ditinho, a Rosângela, o Barreto e o Ernesto, 4 vereadores da base do governo Poio na época. Fomos até o Poio e falamos, olha, caso o governo resolva terceirizar, nós somos contrários e vamos reavaliar essa situação, até o apoio em projetos polêmicos aí. E o Poio, com bom senso, ele desistiu da ideia de terceirizar e manteve aí os servidores atuando nessa área. Então é isso. Se a bancada chegar no Jô Silvestre, ele quiser escutar a bancada, basta falar assim, olha, se o senhor continuar com a intenção de terceirizar, nós vamos reavaliar o apoio que nós damos, senhor. Só falar isso, ele rapidinho desiste de terceirizar. Isso se não tiver outros interesses mais complicados, né? Então, são coisas que acontecem, que isso faz parte aí do jogo político. E a gente quer ver o bem da cidade e também quer, naturalmente, preservar os empregos dos servidores que estão muito preocupados com o destino que eles podem ter numa eventual terceirização. 13h51, vamos a mais informações, sempre agradecendo a NT Chaveiros, o DI Ressonância Magnética Miranda Táxi. Agora a matéria da questão, vamos dar a demissão de uma ministra, Luiz Linda era o nome dela, que queria ganhar mais, viu, Tatanelli? Queria ganhar mais, não ficou contente e pegou o boné e foi embora. Vamos a essa matéria, só apenas essa por enquanto. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, entregou o cargo nesta segunda-feira. Luiz Linda gerou polêmica no final do ano passado ao apresentar um pedido ao governo para acumular o salário de ministra com a aposentadoria de desembargadora. Com isso, ela acumularia um vencimento de R$ 61 mil mensais, bem acima do teto do funcionalismo público de R$ 33.700. Na época, Luiz Linda Valois alegou que trabalhar sem receber contrapartida se assemelha ao trabalho escravo.
A repercussão foi tamanha que a então ministra teve de desistir do pedido. Segundo nota da Presidência da República, quem vai assumir o cargo é o atual subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que vai acumular as duas funções. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h53, a Karen Ferraz mandou também um texto aqui, vamos dar uma olhadinha a respeito da questão da discussão de gênero. Diz a Karen, que sempre acompanha as sessões de Câmara. Discutir gênero, discutir identidade de gênero e não ideologia é promover uma sociedade democrática na qual os direitos são e devem ser respeitados e que o diferente possa se expressar sem medo. A discussão é essencial, como respeitar uma sociedade que não é favorável à troca de ideias e argumentos sobre determinado assunto. A sessão de ontem demonstrou uma sociedade avarense engessada, disse aí a Karen Ferraz. Está aí, a opinião dela, a gente compartilha também isso, né? Pessoas que acessaram a nossa página, Luzia Pérez, Cristiano Paulo, Fabi Machado, também Busto Eletricista, um abraço aí para o Busto, nosso vizinho lá, né, que sempre ouve o programa de domingo. E nós estamos já chegando próximo ao final da nossa participação aqui. Vamos às manchetes do Jornal Estado de São Paulo. Previdência fracassa e Temer tenta agenda alternativa. Novas medidas econômicas incluem a privatização da Eletrobras. Só pensa naquilo, Temer, hein? E a reforma do PIS/COFINS, entre outros pontos. Em 15 anos, o governo retém 31 bilhões da saúde. Olha só, por isso que a saúde está nessa pendenga aí. Escolhido por Alckmin, a ida ataca populismo. O Estadão sempre fazendo a campanha do governador paulista. Não. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Exército quer usar mandado coletivo de busca a pedido do comandante do Exército, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. O governo federal vai pedir à Justiça Estadual do Rio mandado coletivo de busca e apreensão para atuar durante a intervenção na segurança pública do Estado. Especialistas da Defensoria Pública criticam a medida que foi discutida com o presidente Michel Temer. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que não há carta branca para os militares. Trump aceita rever controle de armas, notícias que vêm lá dos Estados Unidos. Time grande cai sim, diz Dorival Júnior, que é o técnico de São Paulo, e o Coringão ontem empatou de 1-1. O Red Bull, hein? Que coisa, teve gol anulado, teve pênalti, essas coisas, as coisas que aconteceram, teve até gol contra ontem também. Vamos dar uma olhadinha no site UOL para a gente anunciar as últimas informações aqui nos 60 Minutos da Cidadania. Amanhã, quarta-feira, temos mais Jornal 60 Minutos aí, a gente já vai agradecendo os amigos. Mas temos ainda as manchetes da UOL. Operações tentam evitar a saída de armas do Rio enquanto intervenção é votada. Pesão diz a Temer que Rio de Janeiro só ganha a guerra da segurança com emprego. Sargento do Exército é morto em arrastão na zona oeste do Rio. Câmara aprova a intervenção federal no Rio. Senado deve votar hoje. Ciro Gomes diz, objetivo de militar é matar o inimigo. Ex-ministro disse que a intervenção federal é equívoco grosseiro. Opinião do Ciro Gomes. Já Geraldo Alckmin defende a intervenção. Mais manchetes do site UOL. Juristas temem violações com mandados coletivos. Então está valendo o tal de mandado coletivo lá no Rio de Janeiro, hein? Que coisa, hein? PGR se irrita com o mandato coletivo. Não estou gostando, nem a Defensoria Pública lá no Rio de Janeiro está aceitando essa ideia. Cabral usa a intervenção como argumento para tentar voltar ao Rio, ele que está preso lá em Curitiba. PSDB define prévias de São Paulo para o dia 18 de março. São algumas das manchetes que nós temos do site UOL. E vamos às matérias da saúde. Uma proteína descoberta em pesquisa que combate a dengue. Novos medicamentos para o câncer de mama. Alergia alimentar é outro assunto. História hoje. O Holocausto. História hoje mostrando sempre um fato histórico importante para vocês. Para completar, Viva Maria, falando do parto humanizado, apesar da verdadeira epidemia de cesarianas no Brasil. Uma boa tarde a todos. Amanhã tem mais 60 Minutos. Boa tarde.
Oi. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Médico Repórter. A informação precisa de quem entende do O assunto. parcial da vacina Tá, contra a dengue, tá bom. envolvida pelo Tá, laboratório ok. Sanofi, a Denvax, que protege contra 3 cepas do vírus, mas pode ficar doença em pessoas que nunca foram infectadas, está levando cientistas a desenvolverem novas alternativas de tratamento antivirais. No mundo todo são registrados